7. E também muito boa tarde a você que está me acompanhando aqui pelo Instagram do @psicólogo Diógenes Pereira. Você que está aí almoçando, trabalhando, viajando, de folga. Obrigado pelo tempo que você abre na sua agenda para que eu partilhe um pouco das minhas experiências com a sua jornada de vida. Obrigado por permitir que eu entre um pouquinho na sua tarde, na sua casa, trazendo um pouco dessas informações. E hoje nós vamos abordar aqui uma temática muito comum no ser humano, que é reclamação. E a preocupação, o sofrer pelo que o outro faz ou pensa sobre você. Quem nunca? Então, quem nunca sofreu, quem nunca ficou aí incomodado por conta de alguma atitude da outra pessoa? Quem nunca sofreu estressado, ou angustiado, ou frustrado por conta do que a outra pessoa faz? Então hoje eu vou trazer aqui algumas orientações para facilitar que você tenha uma rotina mais leve diante daquilo que o outro faz, sem que você paralise nem que você reclame. Tá certo? Então, a cada um de vocês que está aqui ao vivo, boa tarde. Quem vai me assistir depois, boa tarde também, seja bem-vindo. E vamos trazer aqui a nossa temática de hoje, que são os nossos pontos de desconforto a partir de uma emoção chamada frustração. A frustração é um sentimento negativo, uma sensação negativa que surge quando uma pessoa não consegue realizar aquilo que quer, aquele desejo. Quando você quer algo e não alcança algum objetivo, então essa expectativa que você tinha, ela é frustrada, decepcionada. Então, a partir disso, de você não ser atendido, surge em você uma resposta emocional de aborrecimento, de irritação, de tristeza, de raiva, de desânimo, por conta que aquele ponto, aquele objetivo esperado, não foi contemplado, não foi realizado. E daí também vem a reclamação. Nós humanos temos um grande potencial para reclamar. Os pais reclamam dos filhos, os filhos reclamam dos pais, os maridos reclamam das mulheres, as mulheres reclamam dos seus maridos, os professores reclamam dos alunos, os alunos reclamam dos professores, os patrões reclamam dos empregados, os empregados reclamam dos patrões. Todos os setores da humanidade têm lá pessoas que reclamam. E você aí que está me ouvindo ou me assistindo? Quanto tempo da sua vida e do seu dia você investe reclamando de algo? E qual o resultado disso na sua vida? Que impacto essa reclamação, essa frustração te traz? Geralmente são pontos muito negativos. A reclamação, a frustração nos coloca numa condição de grandes angústias, de grandes desânimos, de grande tristeza, de insônia, de falta de apetite, de dor de cabeça e tantas outras coisas que estão aí em volta dessa condição da frustração que nos faz reclamar e, por sua vez, nos faz sofrer. Pois bem, vamos pensar com cautela sobre o que é que nos causa essa frustração e que nos causa esse aborrecimento de reclamação. É o seguinte: para que você conviva nesse contexto humano, você vai enfrentar vários desafios. Os seus, pessoais, enquanto ser humano. Você também vai enfrentar vários desafios externos que o seu dia a dia impõe para você na sua rotina. Então é comum que você, nas suas demandas mais internas, você enfrente diariamente a sua falta de confiança, tá? Os seus medos, as suas crenças negativas, né? Aqueles pontos que nós chamamos de autossabotagem, aquelas crenças de inferioridade, complexo de inferioridade e não saber lidar com as situações sociais. Muitas pessoas têm um potencial incrível, profissional e humano, só que tem medo de errar e muitas vezes não tenta por conta disso. Muitos querem muito fazer, mas têm medo de não dar certo, então por isso muitas vezes não fazem e ficam paralisados. Então esse é um dos pontos mais importantes para que vocês compreendam diante dessa frustração dos pontos internos
da sua existência, que são exatamente aquelas coisas que você acredita sobre você. A insegurança, o medo, a dificuldade, tá? A vergonha, o complexo de inferioridade, o medo de dar errado e tantas outras coisas que são pessoais. Mas tem também alguns eventos externos que também impactam na nossa vida e como a gente vai lidar com a frustração. É exatamente aquilo que o outro faz, aquilo que a natureza oferta. Quando nós humanos não estamos preparados para conviver com o que o outro faz, é comum que a gente sofra com isso, se irrite, se estresse, reclame. E tudo isso acaba sobrando para a gente mesmo o impacto negativo. Todas as vezes que nós humanos ficamos sofrendo, angustiados pelo que o outro faz e escolhe, ou diz, ou pensa, geralmente quem sofre somos nós sozinhos. Por quê? Diante das demandas humanas, aquilo que o outro faz, ele faz porque naquela hora ele achava que era o melhor. E nem sempre vai ser o que eu penso. Quando eu não aceito algo, quando eu me frustro, quando eu me decepciono com algo, é comum que eu absorva muitas emoções. Por exemplo, raiva. Imagine como não é ruim você ficar uma tarde inteira com raiva de alguém e talvez, muitas vezes, essa pessoa nem saiba que você está com raiva dela. Imagine como não é difícil, como você não perde tempo ficando com raiva de alguém que fez algo sem saber que ia prejudicar muitas vezes você. Outras vezes ele fez intencionalmente para lhe prejudicar, mas entenda, raiva e veneno só faz mal a quem bebe. Então, se a outra pessoa tem uma atitude que lhe incomoda, que lhe deixa com raiva, quem precisa mudar é você. Mudar como, Diógenes? Mudar a sua maneira de interpretar aquilo e se adaptar. Ou você aprende a se esquivar da raiva, ou ela vai matar você todos os dias. Porque a raiva ela é muito impactante, ela é um cargo de aborrecimento, ela é um karma de peso na sua vida. Então vamos pensar, vamos ser inteligentes, vamos aprender a lidar com a raiva e com essas emoções negativas que nós temos diante do que o outro faz. Porque aquilo que o outro faz, ele só muda se ele quiser. Nada e nem ninguém tem poder para mudar a outra pessoa. Não dá certo. Eu não consigo mudar minha esposa não consegue mudar a mim, eu não consigo mudar meu pai, eu não consigo mudar meu filho. O máximo que eu posso fazer é tentar intervir na situação para facilitar o modo de relação, só que eu mesmo não consigo, tá? E aí Maria Núbia comentou aqui. Criamos expectativas em relação ao outro e ele nem imagina o que desejamos. Pois é, Núbia, é dessa forma. Muitas vezes nós criamos diálogos, né? Nós criamos ali pontos de conexão com o outro, nós buscamos, nós esperamos coisas do outro, nós investimos coisas no outro, mas muitas vezes esse outro sequer percebe que você está fazendo isso. Entendam. Quando nós esperamos algo da outra pessoa e ela não nos devolve como a gente esperava, é porque aquilo que a gente espera do outro é baseado no que você faria. Só que o outro não sabe o que você pensa, o outro não sabe o que você sente, o outro não sabe o que você fez por ela totalmente. Ele não tem noção de gratidão muitas vezes. Tem muitos casais, inclusive, dona Núbia, que vivenciam situações traumáticas na sua relação diária exatamente porque um faz a sua rotina esperando que o outro reconheça e agradeça. O outro até vê o esforço que ela faz, só que ela não sabe agradecer. Então isso também frustra o outro, porque o outro não valida o seu esforço, não aplaude o seu esforço, não valoriza, não reconhece. Tá? Então entenda, o outro só vai lhe dar aquilo que ele tem. Muitas vezes o que é pouco para você é muito para o outro, né? E daí vem a decepção, que é quando você não consegue compreender aquilo que o outro lhe deu, certo? Decepção. O que é decepção? É o ato de estar decepcionado, de não aceitar aquilo que o outro lhe oferta, de achar pouco, de achar injusto, de achar desrespeitoso, inadequado. Só que entenda, hoje nós vamos aprender a olhar para aquela situação
E em vez de reclamar, a gente vai agradecer. Primeiro, vamos agradecer pelo que a gente está vendo. Graças a Deus que eu estou vendo que eu não sou assim. Graças a Deus que eu estou vendo que a outra pessoa trouxe algo de volta. E pode ser que esse algo de volta não seja exatamente aquilo que você queria. Mas, enfim, vamos aprender a agradecer. Quando a gente tem expectativa pequena, tudo que vier é lucro. Quando você tem expectativa grande, tudo que vier vai ser frustração. Porque raramente a outra pessoa vai saber lhe corresponder ao nível que você quer. Principalmente porque nós humanos temos a dificuldade muito grande de dizer claramente aquilo que nós queremos dos nossos companheiros e companheiras, colegas, familiares e assim sucessivamente. Certinho? Vamos lá. E que problemas emocionais essa frustração nos traz ao longo de dias e dias e anos se repetindo? É comum que a gente se frustre. Mas e se eu não souber lidar com essa frustração, o que é que eu posso ter na minha vida? A frustração, quando não é liberada, quando não é aceita, quando a gente não aprende a lidar com ele, não se adapta a ela vai nos trazer muitas emoções negativas no estado emocional e muitas vezes vai gerar problemas emocionais. Tristeza constante, tá? Muita ansiedade em algumas ocasiões, irritabilidade, falta de sono, baixa autoestima, sofrimento e sensação de impotência. Então essas condições, quando se repetem muitas vezes, é um grande caminho, uma grande influência para você desenvolver algum tipo de doença mental ou doença emocional. Muitas pessoas partem desse ponto de frustração e de pensamentos negativos para uma condição em que ele pode até desenvolver um transtorno depressivo, porque ele começa a se achar tão infeliz, tão colocado numa condição de ingratidão, tão desvalorizado, tão não aceito, que é como se ele começasse a acreditar que ele é que é ruim na vida das pessoas. E a nossa cultura, nosso costume, muitas vezes não nos treina para dialogar, não nos treina para compartilhar, não nos treina para pedir. Muitas vezes nós só treinamos para reclamar, questionar, perguntar a Deus, meu Deus, foi o que eu fiz, e tantas outras coisas que às vezes nem são necessários. Vamos aprender a olhar o que aconteceu. Se depender de você para mudar, você vai lá e mude. Ah, não depende de mim. Pois então fique quieto no seu canto. Procure o seu lugar e vá viver as suas coisas, porque o outro nem sempre vai querer mudar. Se o outro lhe pedir ajuda, oriente, direcione. Mas se ele não pedir, primeiro pergunte se ele quer sua ajuda. Se ele não quiser, não se meta. Por quê? Porque não vai dar certo. Se você tentar convencê-lo a todo custo, ele vai ficar mais resistente, mais teimoso e vai fugir mais ainda de você, gerando ainda mais frustração em você. Certo? Então a gente também pode ter problemas comportamentais por conta da frustração. Essa condição de irritação e de insônia que a gente vive por conta da frustração e da decepção, isso nos coloca numa condição de estar mais irritado, mais agressivo, tá? Tende a tomar decisões mais impulsivas, ou seja, fazer coisas sem pensar. Tende a muitas vezes nos colocar para uma tendência de usar algum tipo de produto que não é necessário. Tem pessoas que comem muito quando estão assim decepcionadas e tristes. Tá? Tem outras pessoas que bebem, que fumam, que usam outros tipos de substâncias. Outros vão para o jogo para tentar se distrair. E isso é um perigo. Certo? Exatamente. Só quer ajuda, com certeza. Quem não reconhece que aquilo é ruim, Núbia, nunca vai buscar ajuda. É qualquer pessoa. Pode ser o pequeno, pode ser o grande, o homem, a mulher, o novo e o velho. Se ele não reconhecer que o que ele está fazendo é ruim para ele ou é errado para a família, ele nunca vai querer ajuda. Você pode desenhar para ele, você pode escrever, você pode fazer tudo. É em qualquer assunto. Pode ser sobre a própria saúde dele. Se ele não entender que precisa, ele não vai querer ajuda. Pode ser sobre uma rotina de trabalho, horários, algum tipo de situação que possa gerar uma complicação futura. Se ele não entender que faz mal, ele não quer. Pode ser sobre um vício, pode ser sobre religião, sobre política, sobre qualquer coisa. Se ele não quiser ajuda, não tente convencer, porque você é quem vai passar o papel de chata, vai passar mais raiva, porque essa pessoa vai lhe... Até muitas vezes pode lhe agredir por conta disso, né? Agredir não somente fisicamente, mas também verbalmente. E aí é preciso ter
consciência disso. E tem outros problemas físicos também que vêm por conta dessa frustração. Dor de cabeça, problemas digestivos, alteração no sono, imunidade baixa, tantas outras situações que envolvem isso. Mas por que eu me frustro? De onde vem isso? Nós humanos temos a carência, a necessidade de aprovação. Nós humanos temos um potencial incrível para receber do outro validação, apoio, afirmação, reconhecimento. Mas muitas vezes nós não temos isso da forma que nós queremos. Então isso me traz um canal direto para a nossa frustração, que automaticamente é uma continuidade da decepção. Olha só como é interessante. Quando você reconhece que está sofrendo com aquilo, é importante você buscar adequar-se. Imagine, vou fazer aqui uma comparação bem grosseira para vocês entenderem o que é que a gente faz com a frustração. Imagine que você está interagindo com outra pessoa e essa outra pessoa joga uma pedra em você. Aí você tem 3 opções. Pegar a pedra, tentar pegar a pedra. A outra, se esquivar da pedra, sair da frente, deixar a pedra passar. E a terceira, ficar rígido, dizendo a você mesmo que você não vai sair da frente para não dar o braço a torcer e levar a pedrada. Aí você precisa se perguntar, o que é mais fácil para você? Deixar a pedra passar e nem ligar? Tentar pegar a pedra para jogar de volta, para revidar? Ou então ficar quieta, rígida e parada só para levar a pedrada, para não dar o braço a torcer de que você é frágil e de que você não quer bater de frente com essa situação? Nesse mesmo exemplo, é o comum que aconteça com a gente no dia a dia. Ou você escuta o que o outro está fazendo e falando e nem liga, não tenta mudar. Tenta apenas captar algo positivo para você e seguir sua vida. A outra opção é você ficar tentando convencer o outro, tentar intervir na vida do outro, tentar sugerir, faça isso, toma esse remédio, vá fazer exercício, faça assim, pare de beber, pare de jogar, pare de ir para a festa, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Isso não está certo, vá fazer isso. Muitas vezes o outro não está querendo esse tipo de situação. E quando você traz essas sugestões de uma forma que ele interpreta que está sendo invasivo para ele, ele vai ter ainda mais resistência. E no final de tudo, quem acaba se machucando é você que está tentando ajudar a você e a ele. Certo? Então, vamos aprender a lidar com essas pessoas teimosas, com essas pessoas que não têm habilidade social e de comunicação, com essas pessoas que são maldosas nas atitudes, que são sádicas, que são narcisistas, que são agressivas de algum modo. Tá? Vamos aprender a lidar com essas pessoas, porque quando a gente consegue se moldar ao que está acontecendo, sem querer competir, sem bater de frente, sem se estressar, sem se frustrar, você ganha muito mais tempo, você nem se estressa. Você olha, aí se pergunta o que é que está acontecendo e o que é melhor eu fazer. Eu ficar quieta para levar a pedrada, eu tentar pegar a pedra para devolver, para ser agressivo também, ou eu sair da frente e deixar passar? Certo? Aí você vai se perguntar isso a cada situação que você estiver vivendo. Aí você se pergunta, o que é que eu vou ganhar ficando com raiva daquela pessoa? O que é que eu vou ganhar me frustrando com isso? O que é que eu vou ganhar ficando decepcionado com essa pessoa se ela sempre foi assim? Talvez ela nunca tenha sido diferente, talvez ela sempre tenha sido assim e você é quem não aceita o jeito dessa pessoa. Ou não? Será que essa pessoa que você tanto se decepciona, será que ela já foi diferente? Talvez tenha sido. Ou talvez não. Pense aí, você que está me ouvindo e que tanto se decepciona com alguém. O que é que essa pessoa tem? O que é que essa outra pessoa tem que tanto decepciona você? O que é que ela faz que você tanto sofre? E será que ela só faz isso agora? Ou será que ela já fez tanto isso em outros momentos e você fica tentando, insistindo, achando que ela vai mudar? Será que você é quem fica aí se matando, se cobrando, tentando entrar numa lata quadrada só para caber no formato do outro e nunca dá certo? Sempre fica machucada, decepcionada, frustrada,
se sentindo péssima. Enfim, vamos em frente. Vamos aprender a lidar com a decepção. Vamos dizer a decepção que a gente tem muito mais capacidade e sabedoria para lidar com ela e não vamos dar audiência à decepção. Então a gente precisa treinar o seguinte. Todos os dias nós vamos sentir muitas emoções. Todos os dias. Essas emoções podem ser raiva, estresse, medo, mágoa, ciúme, decepção, tristeza, vergonha. Essas emoções são comuns ao nosso dia a dia e a gente precisa entender que elas vêm para sinalizar alguma coisa na gente. Depois que você entende o que essa emoção está tentando dizer a você, você precisa se perguntar se você quer manter essa decepção, esse medo, essa vergonha, esse ciúme, o dia todo e amanhã também, ou o resto do ano. Se você não quiser, então você precisa pegar essa vergonha, botar ela no bolso, mandar ela para o canto dela, e você precisa focar no que realmente é a sua prioridade na vida. O que é a sua prioridade? É a sua saúde, é o seu bem-estar, é o seu trabalho, é os seus filhos, é o quê? Ou será que a sua meta é só querer mudar outra pessoa? Vamos tentar, a partir de hoje, parar de querer mudar outra pessoa. Mude você. Tem até uma frase que eu ouvi um tempo atrás, de um colega psicólogo chamado Rossandro Klinge, que me chamou muita atenção. A frase diz o seguinte: quando, você vê algo e você não muda, então você aceita que é daquele jeito mesmo. Então, se alguém faz algo e você não consegue mudar aquilo, aceite porque é desse jeito que a pessoa é. E ele não vai mudar. Agora tem uma outra parte que é o inverso dessa primeira. Aquilo que você vê o outro fazer, que você não aceita, aí quem tem que mudar é você. Resumindo, aquilo que o outro faz e você não muda, aceite que é assim mesmo e siga a sua vida. Aquilo que você não aceita, aí quem tem que mudar é você. Para o seu bem e para você ganhar tempo e economizar energia em não querer mudar ninguém. Certo? Aprenda isso. Aquilo que o outro faz e você não muda no outro, aceite. Aquilo que o outro faz e você não aceita, então quem tem que mudar é você. Certo? Não esqueçam disso. E vamos lá lidar com a nossa forma de administrar essas emoções e parar de ligar para o que o outro faz. Ah, fulano não gosta de mim. Fulano não me dá valor. Ele lhe dá o valor que ele acha que você tem. Só que você não pode esperar só o valor que o outro dá. Você precisa ter o seu valor. Qual é o valor que você tem? Me responda aí, você que está aí me ouvindo nesse momento e me assistindo. Qual é o valor que você tem para você, tá? Você é importante para você? Você é uma pessoa que traz aí uma condição, consistente de análise e de consciência de você mesmo? Qual é o valor que você tem? E aí me responda outra coisa. Por que é que você fica esperando só que o outro lhe valorize? Se o que o outro lhe traz é apenas um complemento do que você tem. Por que é que nós temos essa carência de validação, de palavras, de reconhecimento? Por que a gente não treina para ter o nosso valor consolidado, nosso ponto de equilíbrio, nossa base de saúde, nossa base de consistência e de consciência, e o que o outro trouxer seja apenas um complemento? Não dá para você querer esperar do outro tudo como se você não tivesse condições de fazer nada. Pense sobre isso. Você é um ser humano adulto e adulta e tem todo o potencial para amar você, para cuidar de você, para zelar de você e para construir o seu dia a dia de forma positiva. Não é o outro que vai determinar quem é você, não. Você é você antes de qualquer coisa. Tem muitas pessoas que sofrem porque o outro não procura ela, porque o outro não diz bom dia, não diz que está com saudade, não pergunta saber como ela está. Ela não pergunta porque ela não tem interesse.
Se ela tivesse, ela perguntava. Ia na sua casa, mandava um WhatsApp. Sempre existiu pessoas que se importam com você. Imagina há 30 anos, quando não existia internet, nem telefone, nem nada. As pessoas não procuravam umas às outras? Claro que procuravam. E também, nesse mesmo tempo, existiam pessoas que nem estavam aí para você. Moravam às vezes vizinho e nem passava na sua casa para saber se você está bem. A tecnologia chegou e essas pessoas continuam do mesmo jeito. Só lhe procura quem entende que você precisa de companhia. Quem não entende, não lhe dá nem bom dia. Nem pergunta como você está, não vai na sua casa. Então aprenda a lidar com essas pessoas. Ou então quem vai sofrer é você mesmo. Certo? Se torna às vezes até uma atitude meio tola da nossa parte. Achar que o outro vai fazer por a gente aquilo que a gente faz por ele. Não, não vai não. Não vai. O outro vai fazer por você aquilo que ele acha que você merece. E pode ser que não seja justo. Por isso que é importante você não ter expectativa no outro. Não tenha. Nem de filho, nem de pais, nem de marido, nem de esposa. Trabalhe junto, conviva, ame, cuide bem, zele, respeite, faça tudo que for o seu papel. Cumpra com o seu papel. E o outro? O outro vai lhe dar o que ele acha que você merece. Se você tiver de acordo com o que ele lhe dá, ótimo. Se não tiver, faça a sua parte. O que o outro lhe traz é lucro. Você não estava contando com isso 100%. Por isso que é fundamental você ter sua base de existência. Você precisa existir enquanto pessoa antes de qualquer coisa. Não queira viver a vida do outro. Não queira a todo custo mudar o outro porque não dá certo. Não queira a todo custo depender do outro para ser feliz, que você não vai ser. Você precisa ter sua condição humana de bem-estar e de felicidade e de sucesso seu, para que o outro lhe traga algo que lhe complete. Você não vai ser feliz só se o outro disser que você é bonito, ou é bonita, ou é importante. Não. O fato dele dizer e reconhecer é um elemento a mais que acrescenta na sua vida, mas você precisa ter convicção do que você quer, do que você é. Certo? Então vamos pensar o seguinte: como é que a gente não vai se frustrar e nem se decepcionar pelo que o outro pensa da gente? Pensem o seguinte: eu, Diógenes, estou aqui agora neste momento, às 12h48 do dia 14 de julho de 2025. Estou aqui partilhando com vocês algumas orientações sobre gestão emocional, sobre como lidar, como viver sem frustração, sem reclamar e sem sofrer pelo que o outro diz ou faz. Pois bem, nesse exato momento, cada um de vocês que está aí me ouvindo e me assistindo está pensando algo diferente sobre mim, Diógenes. Alguns me conhecem pessoalmente, outros nunca me viram fisicamente, só aqui pela tela ou pelos rádios. Nesse exato momento, muitos de vocês estão pensando algo diferente sobre mim. Nada do que você pense neste momento sobre mim me acrescenta ou me diminui. Percebem isso? Nada do que você diz ou faz ou pensa sobre mim, Diógenes, nem me aumenta e nem me diminui. Não aumenta nem minha saúde, nem meu salário, nem minha importância, nem minha energia, nem minha coragem, nem minha capacidade. Não aumenta em nada e nem diminui também não. Eu fico no mesmo padrão constante de dia a dia. Da mesma forma, o que eu penso aqui de vocês agora que estão aí me ouvindo, me assistindo, não muda você em nada. Eu sei que não muda. Vocês precisam ter consciência disso todo dia. Aquilo que sua esposa pensa de você, aquilo que seu marido pensa de você, aquilo que seu vizinho, seus parentes, seus filhos, seus primos, seja lá quem for, pensa de você, nem diminui e nem aumenta você em nada. Se comporte a partir de hoje como uma pessoa adulta que tem autonomia de pensar e escolher por você. Naturalmente, nós temos uma condição de buscar adaptação social para conviver, né? Diante da família, diante do trabalho, que a maioria das pessoas tem uma ocupação externa na sociedade, em uma empresa, em uma instituição.
Temos a necessidade de partilhar, né, num ambiente religioso, num evento, enfim, faz parte do nosso convívio. Nós humanos somos criaturas sociáveis e contextos coletivos. Só que vocês precisam entender que aquilo que o outro faz e pensa não aumenta e nem diminui você em nada. Então pare de ficar com medo ou preocupado ou triste se o outro fica olhando para você de cara feia. Ele que se vire. Ah, fulano disse que não gosta de mim. Problema dele que não gosta de mim. Ele tem todo o direito de não gostar de mim. Não posso fazer nada. Quem gostar de mim, gosta. Quem não gostar, tá tudo bem. Seja feliz, desejo sucesso a todo mundo. Desejo prosperidade a todo mundo, sabedoria e que a vida seja repleta de caminhadas. Todos os dias a gente vai ter acertos e erros. E não há condições de agradar todo mundo nunca. Onde existir as demandas humanas de convivência, não existe perfeição em nada. Perfeição só existe no dicionário. Essa é uma informação que eu duramente aprendi quando me tornei adulto. Eu, enquanto adolescente, eu tinha aquela ideia ilusória. Olha que coisa incrível que eu pensava. Ah, quando eu ficar adulto, tudo vai ser perfeito. Eu vou fazer tudo o que eu quero. Vixe, como eu era tolo. Aí eu bati de cara com aquela frase sertaneja. Deixe de ser besta e assuma o seu lugar de homem e de adulto. Que necessariamente todo dia está para resolver problemas e cumprir as suas demandas de convivência e potencial social. Então nós precisamos aprender a administrar a tristeza. Sentiu tristeza? Sentiu. Pronto, pois entenda por que você está triste. O que é que está lhe deixando triste? Pronto, pois vá lá e resolva isso. Entenda que a tristeza não é permanente, ela é do momento. Tá com raiva? Tô de quem ou de quê? Às vezes é até de você mesmo, né? Tô com raiva de mim porque eu fiz isso. Pronto, pois então levante, bata a poeira e siga a sua vida. E não faça mais aquilo. Tô com raiva da outra pessoa. Pois aprenda a administrar a sua raiva, que o outro vai ficar lá no canto dele e você não tem que mudar ele não, em nada. Pare com isso, tá? Se a outra pessoa entender que merece pedir desculpas, ele vai lhe pedir. Se ele entender que você merece uma justificativa, uma desculpa, ou uma forma de dar satisfação, a pessoa vai lhe dar, senão ele não vai lhe dar não, nada, certo? Quando alguém nos decepciona, nós precisamos entender que essa decepção ela é momentânea. E daqui a pouco, essa pessoa pode lhe ajudar em algo depois, em outra ocasião, e é normal, não tem problema nenhum, certo? Nós todos os dias precisamos tratar isso, tá? Então aqui as dicas de ouro para você, ó. Reconheça e aceite os seus sentimentos. Não podemos fingir o que sentimos. Nós podemos interpretar o que estamos sentindo e botar cada coisa no seu lugar, como se a gente tivesse uma gavetinha para cada coisa. Se está triste, se está com raiva, se está com medo, se está com vergonha, assuma que você tem isso e tudo bem. Enquanto humano, você vai sentir isso, mas você também vai superar isso, certo? O primeiro ponto é reconheça os seus sentimentos. Ponto 2, tente enfrentar a situação que você está vivendo de forma inteligente. Analise bem o que está acontecendo. Se você depende de outra pessoa para resolver aquilo, procure e peça ajuda. Se você não depende, vá sozinho, busque as maneiras e as ferramentas para resolver isso, tá? Não precisa ficar paralisada ou paralisado. Vai em frente e resolva o que você quer. Do céu só cai chuva, nada mais. Então procure e buscar a solução para aquilo que você quer. Comunique o que você está vivendo ou sentindo. Se você precisa partilhar com alguém, partilhe. De preferência com alguém que possa lhe ajudar. É outra dica de ouro. Se você quer compartilhar com alguém algo que você está vivendo, só compartilhe com quem possa lhe ajudar. Se a pessoa não pode lhe ajudar, então não compartilhe com ninguém, porque você só vai ficar perdendo tempo. Tá? Se sentir confortável, compartilhe com quem possa lhe orientar, lhe ajudar. De preferência que seja alguém ou que lhe entenda, ou que tenha empatia, ou que seja um profissional que faça isso por você. Ponto 4. Estabeleça limites. Se você não tiver amor próprio, se você não estabelecer limites, as outras pessoas sempre vão explorar você. Sempre vão decepcionar você cada vez mais, porque eles lhe exploram, lhe impõem as coisas, lhe usam, né? Lhe chantageiam muitas vezes e o pior de tudo, lhe deixam sem nada e sem nem respeito. Imponham seus limites, porque isso vai ser suficiente
para que as pessoas que concordam com você, que respeitam você, que amam você, estejam perto. Quando você não determina os limites, todo mundo invade seu espaço, todo mundo chafurda a sua vida, todo mundo se mete no seu caminho. Aprenda a impor os limites e aquilo que a outra pessoa quiser trazer, se for bom, aceite, se não for, diga, eu não quero não. Aprenda, imponha os seus limites, seja sincero, seja justo com você, para que a outra pessoa também saiba lhe dar respeito e lhe dar valor. Se você não souber se respeitar, a outra pessoa geralmente não vai não. Certo? Ponto 5. Cuide de si com todo carinho e todo cuidado. Seja verdadeira com você. Se coloque como prioridade sempre. Porque isso vai ser suficiente para você conseguir também cuidar dos outros que precisarem de você. Não se deixe por último no fim da fila ou nunca se vê, não, tá? Se coloque como prioridade das situações, certo? As únicas coisas, as únicas situações que às vezes nos colocam como uma prioridade não urgente é quando você tem filhos, bebês que dependem de você totalmente, ou quando você tem pais idosos que também dependem de você totalmente. Quando não, você tem que ser uma das prioridades para que você consiga cuidar dos outros também. Ponto 6. Perdoe-se. Você é humano e você também erra. Não se puna, não se julgue, não se negligencie pelo fato de ter tomado alguma decisão que não foi assertiva. Tá tudo bem. Isso acontece com todo mundo. Eu também erro. Eu também tomo decisões que não são boas. Eu também faço escolhas que depois me arrependo. E eu tenho uma maturidade de entender, olha, isso não foi bom e eu não quero fazer mais. Então eu mudo o meu plano e sigo a minha vida, porque isso é o normal de uma condição humana. E o ponto 7, para a gente finalizar, aprenda com as experiências. Nós humanos, ou aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. Se você consegue ver a outra pessoa passar por situações e você já aprende antecipadamente antes de sofrer, ótimo. Mas se você é do time que só aprende apanhando, então aprenda apanhando e mude, e evolua, e cresça enquanto ser humano, e amadureça, e encontre um ponto de equilíbrio e de conforto para você seguir a sua vida. Porque o outro não está nem aí para você muitas vezes. O outro não está nem aí para você. Certo? Nós humanos temos outro ponto que às vezes nos preocupa com relação a uma análise crítica, é porque as outras pessoas só se sensibilizam com você quando você está lascado, doente, com algum problema sério. Quando você está tranquilamente bem e razoavelmente confortável, as pessoas não estão nem aí para você. Aprenda isso. Ninguém vai viver lhe bajulando, não. As pessoas só se compadecem, que pena, quando você está lascado na situação mais difícil. Olha só o que eu vou dizer a vocês agora. As pessoas só velam quem está morto. Eu nunca vi ninguém velar ninguém vivo. E é bem assim. Quando você está lascado, quando você está mal, quando você está na pior, quando você está com um problema grande, muitas vezes as pessoas se compadecem com você. Mas se você consegue antecipadamente, né, identificar o que sente, validar suas emoções, entender a situação, comunicar o que sente, estabelecer seus limites, cuidar de si mesmo, se perdoar quando fizer errado e aprender com as experiências, isso vai fazer você amadurecer a cada dia e levantar o pé de acordo com o degrau. É assim que nós humanos crescemos e amadurecemos, tá? Maturidade não tem a ver com idade, não. Tem a ver com a atitude que você tem primeiro com você e depois com os outros. E aí você consegue alcançar um estágio que eu costumo chamar de sabedoria, que é entender as emoções que sente, é conseguir botar cada um no seu lugar, é conseguir dar valor a quem tem valor, é conseguir dar desprezo a quem merece desprezo, é conseguir receber na sua casa, na sua vida, quem realmente tiver importância, é conseguir dizer não para quem não é importante e só vem para você quando quer lhe explorar de alguma forma. É fundamental que você saiba construir a sua base de escolhas. Você precisa escolher de forma
coerente. Enquanto ser humano adulto, a emoção não pode tomar conta de você, porque senão você vai tomar decisões equivocadas, porque a emoção não é inteligente, minhas pessoas. Pessoas queridas, a emoção não é inteligente, ela é instintiva e vai fazer você dizer coisas, fazer coisas que nem sempre vai ser o melhor, nem sempre vai ser o correto. Ok? Não esqueçam. E todos os dias vocês têm a oportunidade de fazer de novo. Desenvolver novos hábitos é o sinal de que nós estamos no caminho de uma melhoria. Desenvolver novos hábitos é treino. Aquilo que você faz há 10, 15 anos que você não gosta, você precisa primeiro se dar conta de que não gosta. É aquela minha frase lá do início. Se você quer mudar, mude você. Porque nem sempre o outro vai querer mudar por você e nem para você. Certo? Expectativa pequena. Não vá ter grandes expectativas, porque o que o outro trouxer nem sempre vai ser compatível. Certo? É provável que você seja atendido e é provável que você também não seja. A chance de você não ser é muito maior. O sentimento e a expectativa precisam ser analisados. Não abasteça e nem alimente uma expectativa, para você não ficar encontrando ou pensando em situações ilusórias da vida, certo? Vamos com cautela, vamos buscar posicionamento e bom senso. Nós, enquanto adultos, precisamos ter uma mão cheia de características: coerência, prudência, consciência, cautela, tudo isso. Combinado? Não esqueçam, tenham muito cuidado com relação ao que vocês fazem com vocês mesmos e também com os outros. Cuidado com as desilusões, elas são apenas o resultado da sua atitude em ação. Se o outro não faz igual, não espere diferente. É assim que acontece. Certo? Vamos buscar essa maturidade todo dia, vamos praticar todo dia para chegar a um ponto de sucesso que nos eleve enquanto ser humano e que nos traga conforto. Porque nossa meta é viver sem reclamar e nem sofrer pelo que o outro faz. Não reclame de nada, agradeça todos os dias. Obrigado, Deus, pela saúde, pela vida e pela oportunidade de viver mais um momento, mais uma etapa de vivência humana. Obrigado pelas minhas escolhas, pelas minhas formas de pensar, pelas pessoas que me rodeiam, pelos que me ajudam, pelos que não querem me ajudar também. Dê sucesso a todo mundo. Só assim a gente vai ter espaço para construir sabedoria. Chegamos aos minutos finais do nosso programa. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou aqui a programação ao vivo. Um abraço à minha prima querida Luara Moraes, que está lá, acho que é em Senador Rio Palmeira que ela mora. Maria Nubem, Olho d'Água das Flores, Maria José, Gildete está lá em Piranhas. Um grande abraço ao pessoal de todo o Alto Sertão aí, ó. Piranhas, Olho d'Água do Casado, Delmira, Água Branca. Um abraço para como é? Né? Edlânia ou Edilânia. Um abraço para Tairane, Rafael Araújo, Fernanda Rodrigues e Juliana Santos. Um abraço a cada um de vocês e a todos que me assistiram, me ouviram aqui ao vivo pelo 90,7 e que estão aqui compartilhando as suas emoções comigo aqui no Instagram. Uma excelente tarde a todos vocês. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Vamos seguindo a nossa programação aqui na Rádio Milênio FM, a Rádio do Sagrado Coração de Jesus. Na sonoplastia é o Leonardo Dionísio, na direção é a Flávia Gouveia, no comando, na liderança é Givaldo Carimbão e Carimbão Júnior. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se você tem aí alguma sugestão de tema, mande para mim aqui no Instagram ou no WhatsApp, que a gente compartilha com vocês e traz aqui algumas dicas bacanas para as próximas semanas. Tchau, tchau, boa tarde e boa semana. Programa
Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe.